Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E na verdade é um podcast rapidinho hoje, só para deixar claro algumas coisas. As pessoas têm pedido para eu falar a respeito do templo, o que acontece nos templos. Eu sei que é uma coisa que quem já me acompanha aqui há muito tempo no podcast sabe que a gente já fala muito sobre isso, tal, que o que tem lá que é chamado de ordenanças, tal, o que você faz para entrar no templo. Eu vou fazer um episódio que vai ser o próximo, não vai ser agora, tá? Porque eu quero fazer ele bem específico para falar. Por quê? Eu sei que vai ser assuntos repetidos, porque a gente já falou, a gente sempre fala meio picado, vamos falar e a gente envolve o templo e tal. Então já falamos muito sobre isso, mas eu entendo que tem muita gente nova aqui no podcast chegando, através do Spotify, do Google Podcast, no Apple Podcast, ou pelo próprio YouTube. E isso faz com que as pessoas queiram ouvir esses assuntos aí, porque às vezes interessa. Não vai lá para trás, nos primeiros episódios, eu até entendo também, né? Mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o próximo episódio, vai ser sobre o templo. Eu vou falar assim a respeito do que acontece lá dentro, porque para mim não é tabu nenhum, tá? Falar sobre isso e a gente deixa claro, né? Assim, o que precisa fazer para entrar lá e tal. E eu vou, lógico, se mudou alguma coisa também, faz muito tempo que eu não vou. Aí quem saiu da igreja mais recente, ou você sendo membro da igreja com a recomendaçãozinha no bolso, pode me corrigir aqui se eu errei alguma coisa, que eu deve ter alterado alguma coisa e eu não tô sabendo, tá? Mas vou falar sim a minha visão sobre isso. Aqui é um podcast com as minhas percepções e com a ajuda de todo mundo, que às vezes no YouTube vai lá e comenta e supera até o que eu falei. Então a gente vai permanecer dessa forma, tá? E eu gosto muito também de falar alguns assuntos. As histórias que eu trago e que eu falo sobre as minhas experiências, das minhas próprias histórias, essas são as que eu gosto muito, porque eu tenho muita... se for ver mesmo, eu tenho uma seriedade para falar porque eu vivi e também tenho muita propriedade quando eu falo as minhas histórias. Já contei aqui as histórias que eu tive com autoridades gerais, aqui histórias que eu já tive trabalhando em nível de bispado, tá? O conselho disciplinar. Conselho disciplinar, por exemplo, é um assunto que todo mundo pede para falar. Ainda provavelmente eu vou ter que voltar nesse assunto, volto a explicar, porque muita gente está entrando novo no podcast e quer saber a respeito dessas coisas. Então a gente vai falar sobre essas coisas também. Eu vou fazer o seguinte. Além de eu saber, né, que eu tenho que falar sobre o templo, que é o que eu quero fazer no próximo episódio. Falar tudo sobre a minha percepção sobre o templo e o que acontece lá dentro. A minha percepção, lembre-se, é a minha percepção. De tudo que eu vi e tal, vou falar. E também conselho disciplinar é um item que eu sei que eu preciso falar. Porque também muita gente tem pedido. Já falei lá atrás, tudo bem, vamos repetir de novo. Pessoas entrando novas, aí também quem já ouviu vai poder ouvir de umas percepções um pouco diferentes, porque a gente nunca fala igual outra vez, lembra de mais coisas, tá? Então o que eu queria com esse episódio aqui, se você tá no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, vá até o YouTube neste episódio que eu vou pedir para você fazer uma coisa. Qual assunto do mormonismo você quer que eu aborde? Já falei que eu vou falar sobre o templo e vou voltar também em conselho disciplinar. Tem algum outro assunto que você está ouvindo aí e você fala assim, pô, ele nunca falou sobre isso, ou queria que ele falasse mais sobre isso, para falar minhas percepções? Então eu vou pedir para você no YouTube agora, tô no Spotify, vá até o YouTube nesse episódio, é lá que eu vou ver. Comente no comentário agora, aqui, tá? Você está ouvindo aqui, se tiver já pelo YouTube, já comenta. O que você quer ouvir, qual assunto do mormonismo você quer que eu deixe as minhas percepções? Então eu quero deixar bem claro isso, porque essa pergunta bem clara, porque eu vou fazer o seguinte, às vezes você deixa os assuntos que vocês querem ouvir e a gente toca neles, não tem problema, vamos tocar nesses assuntos, fechado? Então eu sei que eu já vou falar sobre o templo, vou falar sobre o conselho disciplinar de novo, lembrando minhas percepções do que eu vi lá dentro nesses 40 anos. Então comentem também o que vocês querem falar, tá? Neste episódio aqui eu vou ficar vendo os comentários no YouTube e vou tirar muitas referências para que eu possa falar sobre os assuntos que vocês querem ouvir. Eu acho que é legal, né? Como a gente não está nos vendo, né? Como não estamos nos vendo presencialmente,
é um jeito de falar assim, você quer que eu fale sobre o quê? Tal. Se tivéssemos um do lado do outro, eu perguntaria. Imagina a gente numa rodinha de amigos e amigas. Você quer que eu fale sobre o quê? Pá, fala aí, fala aí. Não, então como não estamos próximos, tem um comentário para isso. Então eu vou ler os comentários sobre os assuntos que vocês querem que eu deixe as minhas percepções. Combinado? Então eu falei que hoje é um podcast rapidinho, até porque eu tô com uns afazeres, eu tenho umas coisas de trabalho para fazer e alguns trabalhos para entregar, então eu preciso me concentrar um pouco nisso. Aí eu falei, vou fazer um podcast rapidinho hoje para falar uns assuntos que eu vou falar, que eu já falei que vai ser sobre o templo e depois conselho disciplinar, mas queria utilizar esse episódio aqui. Tá? Lembre-se, tô no Spotify, vá até o YouTube, comenta ali o que você quer que eu fale, porque no podcast esses aplicativos não tem como comentar, não é fácil. Então no YouTube já tá facinho ali. Se você já tá no YouTube, prepara o dedinho aí, pensa direitinho no que você quer que eu fale, tá? Então eu vou começar a mensurar alguns assuntos que vocês querem ouvir. Acho que nada melhor do que isso. Poxa, ele não falou ainda sobre, sei lá, Joseph Smith na época tal, sobre o episódio tal. Fale. As minhas percepções você vai ter disso. Tá? Então acho que é um caminho aí pra gente falar sobre isso. Então comente aí embaixo o que você quer que eu fale. Fechado? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.